Pessoal, então vamos voltar. Nós estávamos falando sobre obrigações naturais e obrigações imperfeitas. Nós falamos da obrigação natural. Vou até abrir o material de volta, né, para poder pegar a tela. Nas obrigações naturais, nós discutimos sobre aquele momento em que existem o Schuld e o Haftung, né, que seria a materialização daquilo que nós vimos do direito, né, o Schuld, que é o débito, e o Haftung, que é a responsabilidade. Né? Então, nas obrigações naturais, existe o débito, mas ele não é exigível, né? E aí é a questão da imperfeição. E aí nós falamos da existência do Schuld, né, que é a principal característica das obrigações naturais, é o fato do devedor não é obrigado a quitar o débito, mas se fizer, em hipótese alguma, ele poderá receber de volta aquilo que pagou, sob o argumento que não sabia se tratar de uma obrigação natural. Então, assim, aí vem aquele ponto. Quais são as obrigações naturais previstas no nosso ordenamento jurídico? Tá? Quais são as obrigações naturais previstas no nosso ordenamento jurídico? Seriam, por exemplo, a dívida prescrita e seriam a dívida de jogo ou apostas não regulamentadas. Tá? Essas dívidas, né, embora elas possam existir, elas não podem ser cobradas em juízo. Ou seja, existe o Schuld, o débito, mas não há possibilidade do Haftung. Né? A dívida prescrita é aquela que já passou do prazo da sua exigência, e a dívida de jogo, né, já está aí caracterizada, a dívida de jogo também, ou a aposta não regulamentada, por exemplo, o jogo do bicho. Então, a gente pode ler aí o 882, a 882 do Código Civil. Não se pode repetir, ou seja, não se pode receber o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Então, ponto importante aí, na dívida prescrita, porque ela já passou do lapso temporal. Se eu paguei, eu não posso repetir, eu não posso receber de volta. No caso da dívida de jogo, 814, as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se perder é menor o interdito. Então, no caso aqui, a dívida de jogo, se eu paguei a dívida de jogo, eu não consigo entrar para poder pegar a devolução, a não ser que seja nulo ou se houver o quê? Se houver um menor envolvido na negociada. Parágrafo 1º da 814 coloca o seguinte: estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé. E aí é interessante que o Estado, o legislador, ele estabelece a situação, né, do terceiro de boa-fé. Aquela pessoa que está agindo ali de forma proba, ela não pode ser lesada, né? Ela não pode ser prejudicada. Parágrafo 2º do 814, o preceito contido neste artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Então, por exemplo, eu posso fazer uma aposta relativa a um jogo de futebol? Posso. Eu posso fazer uma aposta relativa, por exemplo, à NFL? Posso, porque não é proibido. Tá? Agora, eu posso fazer uma aposta numa rinha de galo? Aí não. Né? Porque a rinha de galo é um jogo, é uma atividade proibida. Né? Então, não é possível. Parágrafo 3º. Excetuando-se igualmente os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competições de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Acho que não tem muita coisa, são exemplos. A gente segue. Das obrigações de meio, das obrigações de resultado e das obrigações de garantia. Aqui é interessante para nós. Aqui nós vamos começar a perceber alguns aspectos. Por exemplo,
Quando nós falamos da obrigação de resultado, alguém tem ideia de algo que é obrigado a gerar um resultado positivo? Um resultado determinado? Alguma opinião? O que é uma obrigação de resultado? Eu já falei. O Cristiano, você fala da entrega tipo de um serviço prestado? Com a qualidade que se espera do serviço. É o resultado. Por exemplo, se você for a um cirurgião plástico, o procedimento cirurgião plástico é uma obrigação de resultado. Sim. Ok? É diferente, por exemplo, e um contrato, por exemplo, de um buffet para uma festa. Eu espero um resultado de excelência. Ou não? Nada a ver. Na verdade, ela está mais ligada a uma obrigação meio. Ah, tá. Ela está ligada a uma obrigação meio. Porém, se houver falha na prestação de serviço, aí gera a obrigação de reparação. Mas eu pensei nisso, pensei na pintura de um quadro, pensei nessas coisas. A pintura de quadro, sim. A pintura de um quadro é uma obrigação de resultado. Se vamos supor, pega você e o Jonilson e as suas meninas. Vocês vão fazer um quadro da família. Vocês contratam um artista. Você espera que o artista retrate, através da pintura, na tela, exato, maquiagem também, na tela, a imagem de vocês. Se chega uma imagem totalmente distorcida, que não dá para poder caracterizar nem perceber quem são as pessoas retratadas, ele não atingiu o seu objetivo. A Angélica colocou ali a maquiagem, a fotografia, a filmagem, né, são obrigações de resultado. Já, né, na obrigação de meio, eu tenho uma obrigação para atingir, né, uma finalidade. Então, olha só, por exemplo, um médico numa cirurgia. O médico que vai. A cirurgia é um meio para salvar a sua vida. Se tiver cicatriz, ok, cicatriz da cirurgia. Agora, se você fizer uma cirurgia plástica, não pode deixar cicatriz. Ou a cicatriz tem que ser mínima, porque é estética, é obrigação de fim, é de resultado. Olha só, a divisão das obrigações em de meio, resultado ou garantia levam o quê? Em consideração o fim a que se destinam. Em outras palavras, a depender da finalidade da qual foi instituída, a obrigação poderá ser meio, resultado ou garantia. Então, vamos lá. A obrigação de meio são aquelas em que o devedor não se compromete a obter o resultado final, mas sim a empreender toda a sua técnica e conhecimento com a diligência necessária para tal. No caso do buffet. Contrata o buffet, Liliane, para te fornecer os alimentos, para te fornecer o garçom. Isso não significa que as pessoas que estão lá vão sair satisfeitas. Entendi. Você entendeu? Casou certinho. O exemplo ficou legal com isso. Espera-se que o serviço seja bem prestado, né? Sim. Como é que é? Larissa fez um silicone que deu errado. Ela acha que não cumpriu e o médico fez muito apertado. Se ela quisesse, poderia processar? Sim, poderia. Então, a obrigação de MEI são aquelas... Oi? Alguém entrou aí? Não. Eu só ia falar que ela, né, pelo que ela fala nas redes, que ela não cumpriu a parte dela de ficar de repouso, né, que tem que ficar quietinha, ela continuou trabalhando. Ela não cumpriu, ela deu causa. Você entendeu? Se ela tivesse feito tudo que foi prescrito, ok. Se ela não cumpriu a prescrição médica, deixa de ter a obrigação. Mesmo ele tendo feito muito, ele fez muito rígido, ele não deu flexibilidade para a pele, entendeu? Aí a cirurgia dela se perdeu toda, assim. Aí a gente tem que grande cicatriz. Aí a gente tem que pegar. É uma coisa que ela fala assim, mas eu tenho que pegar para poder ver o que aconteceu. Se ela tivesse feito repouso, teria acontecido isso? Aí eu não sou técnico. Aí a questão, eu não sou técnico, eu tenho que pegar uma opinião técnica, uma opinião de um especialista,
de um cirurgião para poder falar o que teria acontecido ou não, entendeu? Se o cirurgião falar que isso é indiferente, que se ela tendo feito ou não foi um erro, aí ok, aí teria o fim, aí é o erro médico. Inclusive entra no erro médico, tá? Então, olha só, na obrigação de meio, o exemplo mais significativo são o quê? O advogado e o médico, que se comprometem a utilizar todos os seus conhecimentos na condução da demanda e na tentativa de curar o paciente, mas não se comprometem com o resultado final de vitória, nem com de cura. Então, quando você contrata um advogado, por exemplo, um sujeito numa esfera criminal, ele contrata o advogado vai trabalhar, não significa que o sujeito vai ser absolvido. É óbvio que se vier a absolvição, maravilha. Mas, se não houver e o advogado tiver trabalhado da forma mais íntegra, mais plena possível, não há que se questionar o trabalho realizado. Obrigação de resultado. Por outro lado, as obrigações de resultado traduzem a ideia de que o adimplemento somente ocorre com a obtenção do resultado final pretendido, ou seja, não basta ao devedor apenas a aplicação de sua técnica, tecnologia e conhecimento. Deve, para solver o débito, ou seja, para cumprir a obrigação, atingir o resultado final prometido. É o caso do transportador, que se obriga a levar o passageiro ou a coisa com segurança até o local de destino. Do artista, que se dispõe a pintar uma tela, e até mesmo o médico, que realiza uma cirurgia plástica estética. Neste ponto, necessário uma observação em relação à cirurgia plástica estética, tá? A cirurgia plástica estética aqui é porque existe um objetivo final. Você não está buscando para resolver um problema de saúde, você não está procurando por uma cura. A cirurgia plástica, você procura porque você quer melhorar alguma coisa em você. Então, ela tem uma finalidade. Você vai fazer mamas maiores para se sentir melhor, porque você é complexada, porque você tem poucas mamas. Ou você vai puxar lá a sua papadinha para poder rejuvenescer. Ou você vai fazer uma cirurgia plástica no abdômen para emagrecer, porque você não está se sentindo bem. Então, tem uma finalidade. E a pessoa, quando se compromete a realizar aquele procedimento, ela lhe promete um resultado. E é esse resultado que ela tem que entregar. Se ela não entregar, aí sim houve o descumprimento, houve a insolvência. Tá bom? E as obrigações de garantia? As obrigações de garantia são aquelas em que o devedor assume um risco normalmente sofrido pelo credor, né? Porque os riscos são financeiramente avaliáveis, então você tem uma avaliação. Então, mesmo que o perigo não se concretize e o devedor não seja acionado pelo credor, somente pelo fato de ter assumido o risco, ele já é considerado o quê? Adimplente. Exemplo, os contratos de seguro. É uma obrigação de garantia. Você paga seguro de vida, mas reza para ficar vivo. Você paga plano de saúde, mas reza para não precisar. Isso é obrigação de garantia. Você paga seguro do seu carro, mas reza para não bater. Né? Então, sim, o seguro de vida, seguro do imóvel, de veículo, entre vários outros, você percebe o quê? Que a seguradora, ela assume o risco do dano eventual sofrido, né, por aquilo que é objeto da proteção, seja algum bem ou a própria vida do credor. Por isso se diz que são obrigações de garantia, visam garantir o credor do sofrimento de determinado dano. Então, o que acontece? Você tem um fato eminente, aí nós vamos discutir isso na matéria seguinte, que é contratos, né, no semestre seguinte. Então, quando você fala da obrigação de garantia, eu estou garantindo, você contrata o plano de vida, seu seguro de vida. Mas peraí, a seguradora só vai pagar quando eu morrer, quando acontecer um sinistro. Aí eu tenho que verificar se é causa natural, se é causa acidental, lesão permanente, lesão passiva. Você tem os diversos lá. Aí você vai ver as condições do contrato. Mas é uma garantia. Se acontecer o fato que entabulado, lembra lá da moldura, né, da moldura interpretativa do Kelsen, lembra lá. Se acontecer um fato em que há o encaixe, né, da moldura, aí nós vamos ter a obrigação do devedor em cumprir aquela obrigação. Ok? Nós temos obrigações de execução instantânea, diferida e continuada. Então, vamos lá. São algumas classificações que vão levar em consideração o quê? O momento do adimplemento, tá bom? Aí está ligado ao momento do adimplemento.
Na execução instantânea. Ocorre quando a obrigação é adimplida num só ato, ou seja, imediato, geralmente logo após a sua constituição, como, por exemplo, na compra-venda à vista. Eu quero comprar uma passagem, né, de viagem, eu vou lá no site da Angel Tour e vou comprar um pacote de viagens, por exemplo, para Cancún para o ano que vem, que está lá na casa dos R$1.000, e eu vou pagar à vista, no cartão. Percebam o seguinte, ainda que eu pague parcelado no cartão, o pagamento foi à vista, porque já foi garantido. Então, não confundam quando falar do à vista com parcelado. O parcelamento que se fala aqui, que é o continuado, é o parcelamento, por exemplo, de crediário, que todo mês você tem que ir lá para poder pagar o carnezinho, né? Que seria o pagamento, por exemplo, da sua mensalidade na faculdade, que é o pagamento continuado, mensal, que é o pagamento da prestação alimentícia, que é mensal. No caso lá da Angel Tour, né, nós vamos contratar lá e nós vamos pagar à vista, ainda que seja no cartão parcelado em 12 vezes, tá bom? Eba! Mas se for no boleto... Aí é continuado. Entendeu? Aí é continuado. Isso. Tá bom? Então tá. Fiquem à vontade, tá, meus queridos? Um site novo, toda blogueirinha. Então, ocorre que, quando a obrigação é adimplida num só ato, geralmente logo após a sua constituição, como pagamento à vista, obrigação de transporte num táxi, né? Então você pagou na hora, em um único momento, ok? Execução diferida. A execução diferida é aquela que você vai pagar em momento posterior, tá? Mas você vai pagar em uma única vez, mas posterior, na entrega, no final. Então, ocorre quando a obrigação é adimplida por um só ato, porém, em momento posterior à constituição da obrigação. Ocorre, por exemplo, nas situações em que o devedor da coisa fica de efetuar a tradição em momento posterior. Observa que o adimplemento ocorre num só ato, todavia, em momento posterior. Vamos pensar aqui, comprei um carro. Ok, comprei, aqui é obrigação. Pum. Eu não vou pagar aqui, eu vou pagar na hora que você me entregar. Então, ela foi diferida. Na hora que houver o quê? A sua concretização. Vocês já receberam Sedex a cobrar? Sim. Então, você compra, por exemplo, no início, quando as compras na internet começaram, eu lembro do Mercado Livre quando começou, e aí as compras na internet, você não tinha o mercado pago, né? Então, eu muitas vezes comprei coisas que era para pagar. Somente na hora que chegava a correspondência que eu pagava. Então, a pessoa ela tinha que mandar, e aí eu tinha que ir ao correio para retirar a encomenda e pagar no correio, e essa pessoa receberia. Não tinha o preceito dessa, né? Então, era o diferido. Então, ocorre a obrigação por um ato apenas, então, esse é o ponto, um ato apenas, porém, no momento posterior à constituição da obrigação. Por que constituição da obrigação? No momento que eu contratei, eu já me obriguei. Então, quando eu contratei, eu já tinha que pagar. Só que o pagamento se dava quando havia efetivamente a entrega do bem, tá bom? Eu tenho a execução continuada. Ocorre quando o cumprimento da obrigação se prolonga no tempo. Como, por exemplo, nos contratos de aluguel, nas obrigações da empresa que fornece merenda escolar, as obrigações de não fazer em geral. Então, você tem essas situações. Aí nós citamos o parcelamento, né, que é a divisão, a mensalidade da escola, e assim vai, tá bom? Saindo da definição, agora entrando na definição das obrigações puras, condicionais, a termo ou modais, né, que seriam aquelas com encargo. Olha só, aqui nós vamos levar em consideração os elementos acidentais, tá? Agora, o que vem ser esse elemento acidental? Esse elemento acidental, ele entraria como condições supervenientes não essenciais, tá bom? Como condições supervenientes não essenciais. Olha, aí está a definição, ó, em função dos questionamentos, nós temos as obrigações puras, condicionais a termos ou modais, nós temos uma explanação aqui sobre os elementos acidentais. Lá no direito romano,
os elementos essenciais eram vistos como o quê? Que não fazem parte da estrutura necessária. Então, acidentais são aquelas que não são necessárias, nem são consequências naturais previstas legalmente, mas são estipuladas pelas partes, ok? Ela é acidental porque ela pode ou não existir. E aí, nesse caso, a gente tem o termo significa tempo, condição, né, para poder se concretizar, ou modo, que é o encargo. Então, apresentada essa questão do acidental. Então, nós temos alguns elementos. Nós temos uma linhagem tríade, né? O essencial, os naturais e os acidentais. Os elementos essenciais, por óbvio, são aqueles que todo negócio jurídico ele precisa ter, né? Os elementos essenciais são aqueles em que todo negócio jurídico precisa ter. Ah, mas que negócio jurídico que precisa ter? Quais são lá os elementos jurídicos que o negócio jurídico precisa ter? Sujeito, objeto, a forma. Lembram lá da teoria do negócio jurídico que vocês viram com a Priscila? Sujeito, capaz, objeto. Oi? A vontade também, beleza, né, Cristiano? Então, sujeito, a vontade de ambas as partes, a liberdade, a forma e a manifestação. Da vontade. Então, esses são elementos essenciais. Ok? Sem essas condições, a obrigação deixa de existir. O negócio jurídico, ele passa a ser o quê? Inválido, viciado. Então, elementos essenciais. Nós temos os elementos naturais, que são o quê? As consequências naturais que decorrem do negócio. Quais são as consequências naturais? O pagamento, a responsabilidade pelo inadimplemento, a obrigação de indenizar quando houver falha. São vários elementos naturais que são o quê? Que são consequências. Poderíamos dizer que são os efeitos legais, os efeitos legalmente previstos. E aí entra na questão do elemento acidental, que nós já mencionamos. E dentro do elemento acidental vai entrar o quê? A condição, o termo e o modo ou encargo, que é o aspecto que nós vamos discutir. Porque o tópico nosso é obrigação pura, obrigação condicional, termo e modo. Tá bom? Adentrando no nosso tópico, depois dessa mapeada aí. Nas obrigações puras. As obrigações puras são aquelas que vão produzir seus efeitos naturais, sem que haja interferência do termo, da condição e do modo. Ok? Ou seja, é aquela obrigação que foi entabulada, e não há nada necessário ou nada que tenha que ser cumprida para que ela possa gerar. A obrigação pura é aquelas que produzem efeitos naturalmente. Tá? Aquelas que produzem efeitos naturalmente. Como assim? Qual que vai produzir? Exemplo. Qual que vai produzir efeitos naturalmente? O pai que tem um filho. O pai em relação ao filho, obrigação natural. É a obrigação do pai sustentar o filho. Como é que é, Ana Angélica? Eu não entendi. Se vocês não falam, né? Se vocês não falam, não dá para poder ficar lendo toda hora o chat. Exemplo. Eu quero, você falou, cuidar do filho, né? Aí o pai tem que dar saúde, educação. Alimentação, ele não pode abandonar. É obrigação natural. Escola. Uhum. Entendeu? Ela independe. Tipo assim, transporte não entraria. Oi? Transporte, não. O transporte, você fala do pai para o filho? Não. Transporte. Uhum.
Porque o transporte ele pode estar conectado. Por exemplo, você, para poder ir para a faculdade, precisa de transporte. O transporte entra como um gasto de educação. Sim, Você isso que eu entendeu? pensei. Por exemplo, o pai tem que levar as crianças para a creche ou para a escola. Sim. Né? Na verdade, é a obrigação de subsistência. Você pega uma obrigação natural, a obrigação de assistência entre casais. É uma obrigação natural. Tanto é que Por exemplo... Não, desculpa, pode continuar. Fala, por favor. Eu, saindo da família, por exemplo, obrigação, eu sou contratada, sou psicóloga, né, no presídio, eu tenho obrigação pura de fazer o atendimento a qual for pago? Sim. A obrigação natural aqui, no caso... Você tem obrigação pura de dar aula. Sim. O Emerson fazendo gracinha. Então, assim, a obrigação natural, ô Anjo, a gente tem que pensar assim, são aquelas que vão produzir efeitos naturalmente. Naturalmente. Então, por exemplo, uma obrigação, você está contratada. Qual que é a obrigação natural do seu empregador? Pagar. Pagar o seu salário, ponto. Isso é uma obrigação natural. Essa é a obrigação natural do seu contrato de trabalho. Do outro lado, você foi contratada. Qual que é a sua obrigação? Prestar o serviço contratado. Obrigação, dar boa condição. Tanto é que se ele não der boas condições de trabalho, gera o quê? Insalubridade, gera dano moral, porque ele não cumpriu a obrigação dele, né? De um ambiente salubre. Então você tem essas situações que são obrigações naturais, de que a pessoa deve cumprir sem ter nenhum tipo de influência externa. Por quê? Porque quando nós entramos no preceito da condição, as obrigações condicionadas, nós estamos ligando ao quê? Aquelas que possuem efeitos futuro e incerto. Quando é futuro e certo, não é condicionada. Eu trabalho todo mês. Eu tenho que receber um salário. Minha criança precisa comer. Eu tenho que comprar para ela comida. É natural. É algo natural. Eu tenho que... A minha esposa mora comigo. Eu tenho que dar subsistência para ela. Então, isso são obrigações naturais, ok? A gente não pode pensar nas variáveis. É uma obrigação natural. As variáveis vão adaptar ao caso concreto. Quando eu falo de obrigação condicional, são aquelas que subordinam um evento futuro incerto. Por exemplo, a Angélica, ela vai casar com o namorado dela somente depois que ela passar no concurso público para ser juíza, para magistrada. Isso é um evento condicional. Isso é um evento condicional. O Emerson, ele vai casar de novo somente quando ele ganhar na loteria da virada, na Mega Sena da virada, sozinho. Aí ele casa de novo. Entendeu? Na hora que ele ganhar sozinho, aí ele casa. Condicionado, porque é algo futuro, é algo incerto. Só condição tranquila, hein, gente? Tudo facinho. Essa da Mega Sena na virada sozinho, então, nem se fala, né? Então, assim... Você gosta muito do Emerson. Não, mas eu estou ajudando ele já colocou ali que quer casar, gente, aí. Tá vendo? Então, você tem várias situações, aprovação na OAB, aprovação no vestibular, né? Tem pessoas que viram assim e falam, olha, pais, né? Fala assim, Angélica, na hora que você formar, na hora que você formar, eu te dou um apartamento para você morar. Ou quando você passar na faculdade, quando você passar no vestibular, eu te dou um carro para você ir para aula. Então, é condicionado, você tem que passar, né? A vitória de um determinado time, isso é evento futuro incerto, aposta. Vamos apostar, quem que vai ganhar? Teve o jogo a Globo vai transmitir o jogo do São Paulo e do Liverpool. Final da Mundial de Clubes, quem vai ganhar? Eu posso o São Paulo. Peraí, aí já não vale, porque é futuro certo. Né? Não é futuro, porque não vai acontecer. A transmissão, sim, ela pode ser futura. E ela não é incerta, porque a gente já sabe o resultado. Então para ser condicionada, tem que ser futura, tem que acontecer futuramente, incerto. E esse futuro, ele pode ser daqui a 20 minutos. Isso pode ser futuro. Porque não é o momento presente. Tá? Tenho isso em mente.
Então, a condicionada são o quê? Condição é um evento futuro e incerto. Essas condições, ela pode ser suspensiva ou resolutiva. Quando eu falo da suspensiva, eu estou tentando traduzir o quê? Uma condição que suspende os efeitos jurídicos até que haja sua ocorrência. Suspender, retiro, né? Vamos lá, eu de novo fazendo isso, não sei. Pegar do meu menino aqui, ó. Então, tá aqui. Quando eu suspendo, eu estou retirando o contato, ok? Eu estou retirando o contato, ou seja, eu estou deixando de agir. No caso da obrigação, eu estou deixando de ter efeitos. Eu estou suspendendo, eu estou fazendo com que os efeitos daquela obrigação, ela não venha a ocorrer, ela não venha a ser cobrada, executada, ela não venha a incidir, enquanto não cumprir a condição imposta. Então, é a condição suspensiva. Exemplo, Angélica, enquanto você não passar no concurso para juíza, você não pode casar. Opa, isso é uma condição suspensiva. Condição suspensiva. A obrigação está aqui. No momento, essa é a obrigação. No momento que a Angélica passar no concurso da magistratura, opa, aí vem a obrigação a ser adimplida. Artigo 125 do Código Civil. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ela vise. Então, são exemplos. O pai que promete um carro ao filho, caso ele passe no vestibular. O pai que promete uma casa à filha, caso ela se case com determinada pessoa. O sujeito que condiciona a venda do seu carro a uma pessoa somente se conseguir adquirir o carro dos seus sonhos. Tem várias hipóteses, ok? E aí nós temos condição resolutiva. A condição resolutiva põe fim ao efeito dos negócios jurídicos. Ou seja, o negócio jurídico ele só produz efeitos até que aconteça aquela condição resolutiva, implemente aquela condição resolutiva. Ou seja, a obrigação ela existe, ela continua lá, está trilhando. Até o momento que aparece a condição resolutiva e retire, né? E aí você vai deixar de ter essa obrigação. A condição resolutiva ela vai resolver, ela vai acabar com a obrigação, né? Como ocorre no caso, cessa o efeito da avenca, do acordado. Artigo 127 do Código Civil. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Exemplo, o pai que promete dar mesada ao filho até que ele seja aprovado em um concurso público. Né? O pai da Cris vai virar para ela e falar, ô Cris, você está formando em direito, você não vai trabalhar não, Cris, você vai prestar concurso público. Papai vai te dar aqui uma mesadinha, R$5.000 por mês, para você cuidar das suas despesas, até a hora que você passar no concurso. Aí a Cris vai ficar por conta de estudar. Né? Na hora que ela passar no concurso, ela deixa de receber. Outra situação, o sujeito que aluga sua casa de praia até que consiga vender sua casa na capital. Né? Pois após irá residir na primeira. Nem passa no concurso. O que é isso? Está pensando pequeno, Cris. Você vai ganhar aí muito mais que isso, Cris. Vai pegar e vai passar, vai ser procuradora da República. No caso aqui, o sujeito, né, na casa de praia, essa casa está alugada, até ele vender a casa da capital, da cidade. Na hora que ele vendeu lá, ele vai morar na outra casa. Então, é a condição resolutiva. O sujeito que empresta gratuitamente, por comodato, né? O empréstimo gratuito é o comodato. Seu carro para um amigo até que consiga vendê-lo. Então, você tem vários exemplos aqui que podem ser da condição resolutiva, tá bom? Saindo da condição resolutiva, entramos na obrigação a termo. O termo significa tempo, ok? Termo é aquela cujo efeito se encontra subordinados à ocorrência de um evento futuro e certo, é tempo. Olha, vocês
todo mundo que estuda pelo FIES, ele tem uma obrigação a termo. A obrigação de pagar o capital principal ocorre após o período de carência da formatura. Pronto. Esse é o termo. Termo para iniciar a obrigação. Então, esse termo ele pode ser inicial ou final. Lembrando que, nesse caso aqui, é futuro e certo. O termo inicial suspende a eficácia do negócio jurídico até o seu acontecimento. Em outras palavras, o negócio somente produzirá efeitos após o termo inicial. O termo inicial marca a data do início do negócio. É o exemplo, por exemplo, do FIES. O FIES, vocês irão começar a pagar o FIES. Eu sei que vocês pagam lá, quem paga FIES tem trimestral, tem as obrigações lá, eu sei. Mas vocês começarão efetivamente a pagar o FIES quando acabarem de graduar e passar do período de o período de espera lá. Esse é o termo inicial. Ok? É o termo inicial. Então, você pode pensar como termo inicial um sujeito que vende seu carro para o outro, mas a venda somente produz efeitos daqui a 2 anos. Então, você pode estabelecer. Né? Vocês já viram aquela assim, compre agora, só pague em janeiro. Então, pagamento só em janeiro. Termo inicial futuro. Os efeitos só vão ser futuros. Um sujeito que vende a sua casa para o outro, tendo como termo inicial o quê? O carnaval. Neste caso, a venda somente produzirá efeito após o carnaval. Né? E eu tenho o termo final. O próprio nome já diz, põe fim, né? Final, finaliza. Põe fim aos efeitos decorrentes do negócio jurídico. Né? Ou seja, o negócio vai produzir efeitos até o momento que chegar o termo, a condição ali, né? O termo final, o tempo final. O pai que promete pagar a mesada ao filho durante 2 anos. Após a implementação desses 2 anos, não há mais mesada. O sujeito que aluga um imóvel com prazo de 3 anos, após esse período, no curso desse termo aí, não vai ter mais, o contrato também deixa de ter eficácia. A obrigação de vocês com a Doctum, em relação ao curso de Direito, somente será concluída daqui a 7 semestres, quando vocês concluírem o quê? A graduação em Direito. Né? Então, você tem um termo final, uma obrigação. Eu estou falando de 7 semestres porque falta finalizar. Mas o contrato nosso é semestral, tá? Só para ficar claro que alguém pode falar, mas o contrato é semestral. Mas a ideia da obrigação, ela tem um lapso temporal, evento futuro e certo, tá? As obrigações modais, ou obrigações com encargo. O modo ou encargo constitui uma cláusula anexa aos atos de liberalidade. Exemplo, doação em testamento, que impõe ao beneficiário alguma obrigação onerosa em função do benefício recebido. Ô, Crislaine, você quer ganhar um carro? Oi. Quer ganhar um carro? Com certeza. Então, eu vou te doar um carro, só que a minha avózinha, que tem 99 anos, ela gosta de ir na igreja todo dia. E a missa que ela gosta de assistir é às 6 horas da manhã. Eu vou doar o carro para você, mas você tem que se comprometer que vai levar a minha avó todo dia, domingo de segunda a segunda, 6 horas da manhã na igreja, beleza? Que carro que é? Ela não vai acordar 6 horas da manhã, não. Esse exemplo foi o quê? Esse é o encargo. Esse é o encargo. Aí alguém falou assim, mas é oneroso? Sim, é oneroso, porque ela tem que fazer o serviço. Ela acordar, ela levar, isso tem um custo. Então, é uma onerosidade, entendeu? Então, você tem o cargo, você tem exemplos, né? O sujeito que doa o imóvel ao município, com o encargo que ali seja construído um hospital. Se o município não construiu o hospital, a doação ela perde eficácia. Um sujeito que deixa uma casa por testamento para o outro, com o encargo de que cuida dos animais de estimação, tem que cuidar. Então, esse encargo é o quê? Esse encargo é uma condição, é uma modalidade, por isso, obrigações modais, é uma condição que vai ser inserida ao ato de liberalidade, tá bom? Continuando. Estou continuando, tocando o barco. Obrigações líquidas e ilíquidas. O próprio nome já fala, né? Obrigações líquidas são aquelas que podem ser o quê? Exigidas. Obrigações ilíquidas, aquelas que não vão ser que não podem ser exigidas. Por exemplo, obrigação líquida. A obrigação líquida é aquela que é conhecida.
né? A obrigação certa, né? Certa em relação à sua existência, ela é determinada, ela já é pormenorizada. Isso é uma obrigação líquida. Então, você consegue exigir. Tá? Exemplo aqui. Exemplo aqui na obrigação líquida. Eu tenho a obrigação de pagar R$1.000. Eu criei uma obrigação aqui com a Sueli. Eu comprei da Sueli. Vamos ver lá, eu comprei da Sueli 10 cabeças de gado. Então eu tenho que pagar R$1.000 por cabeça. Eu tenho que pagar R$10.000 para a Sueli. Isso é uma obrigação líquida. O valor está expresso. Ok? O valor está expresso. Isso é uma obrigação líquida. Quando eu vou lá e negocio com o Vitor, e vou vender um carro para o Vitor, né? Eu vou vender para ele um Mustang anos 70. O Vitor gosta de carro turbinado. Anos 70. Opa! E aí, essa é obrigação líquida, porque é uma obrigação pormenorizada, definida. Uma obrigação de se fazer que seja totalmente determinada, né? Entre outros infinitos exemplos que a gente poderia tentar construir. E aí vem a definição do professor Carlos Roberto Gonçalves. Essa modalidade é expressa por uma cifra, por um algarismo, quando se trata de dívida em dinheiro, mas pode ser também por objeto, a entrega ou restituição de outro objeto certo, como, por exemplo, um veículo, uma determinada quantidade de cereal, ok? Uma informação importante aqui é que essa obrigação líquida, ela existia no Código Civil de 16. O Código Civil de 2002, ela retirou, né, do texto normativo essa obrigação líquida. Porém, a ideia da obrigação líquida ela continua plenamente válida. Só não tem a previsão normativa, a previsão legal. Mas a ideia, o contexto e a aplicação, ela continua válida, ok? Já a obrigação ilíquida é aquela obrigação que existe, né, que você sabe da obrigação quanto à sua existência, porém você não tem uma determinação do que tem que ser feito. Ah, mas como assim? Quando um tipo de obrigação ilíquida, normalmente, é a obrigação de indenizar. Quanto que eu vou indenizar? Não sei. Quando você tem um erro médico, você entra com uma ação. E você pede o juiz para poder o quê? Condenar aquela pessoa na indenização pelo dano estético, pelo dano moral, pelos danos psicológicos, pelos danos que você teve. Para ser uma obrigação líquida, o juiz ele tem que fixar um coeficiente. Ele tem que fixar um número. Por exemplo, paga lá R$100.000. Isso é uma obrigação líquida. Se o juiz colocar fazer cirurgias para reparar o dano, para tentar compor o dano, e se não, além de um salário, de uma pensão vitalícia, né, no valor equivalente a R$100.000, que é um salário mínimo, assim, pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, a contar da data do sinistro, do evento. Quando que foi isso? Isso foi em 2010. Então, eu tenho direito de receber um salário mínimo de 2010 até quando eu vou morrer, porque é vitalícia. Mas hoje, 2020, ele não me pagou ainda. Então, eu tenho que receber. Então, mas eu não sei quanto que eu vou receber. Então, eu preciso calcular. Eu tenho que fazer um cálculo para poder chegar a esse coeficiente, a esse valor. Isso é a obrigação ilíquida, tá? Então, a obrigação ilíquida é aquela que certa da sua existência e indeterminada quanto ao seu valor. Para que haja o seu devido cumprimento, deve ser devidamente liquidada. E aí uma palavra do Pablo Stolze. A obrigação ilíquida, por sua vez, carece de especificação do seu quantum para que possa ser cumprida. A apuração processual desse valor dá-se por meio de procedimento específico de liquidação
na forma do disposto na legislação processual. Quem mexe na empresa aí, por exemplo, o Emerson, a Liliane, por exemplo, já deve ter ouvido falar em liquidação de sentença, principalmente na seara trabalhista. O juiz dá lá direito a hora extra, insalubridade, adicional noturno, hora itinere, etc, etc. Ele te deu tudo. Então, a empresa é obrigada a te pagar isso. Mas quanto que é isso? Não sei. Eu tenho que fazer uma liquidação. Eu tenho que fazer cálculos. Eu tenho que apurar aqueles valores para poder transformá-lo o quê? Líquido, exequível, exigível. Aí eu vou apurar, hora extra e tal data, hora itinerante é tanto, a insalubridade é tanto, adicional noturno é tanto. Eu vou colocando ali, e aí eu cheguei no volume, no coeficiente, que é o valor que tem que ser pago, tá bom? Primeira situação que vocês têm que ter em mente, não confundir obrigação ilíquida com obrigação incerta, ok? A obrigação incerta acontece quando não se tem definição de qualidade, quantidade, né? Já na obrigação ilíquida, tem a quantidade. Você só não sabe o quanto, ok? Na obrigação incerta só falta o quanto, mas você tem o tipo, tá bom? Vamos lá. A obrigação ilíquida decorre de sentença judicial, onde o magistrado, não obstante reconheça o direito do crédito, acaba por não quantificá-lo, em função da inexistência de elementos de quantificação nos autos, deixando a efetivação do valor devido para um momento processual denominado liquidação de sentença. E essa liquidação ela se dá em 3 modos: liquidação por cálculos, liquidação por artigos e liquidação por arbitragem, tá bom? No caso da liquidação aí, eu sei que vocês estão acompanhando a apostila, eu vou fazer uma correção, porque a apostila, eu falei com vocês, a gente está corrigindo, tem muito tempo que eu não mexo nela. A apostila, vamos colocar aqui, direito, Código Civil. Parado. Eu vou até rabiscar aqui também, que eu já tenho que editar ela com meu menino, a bênção divina. Eu tenho que editá-la com as alterações já a ser feitas. Mas vamos lá. Quem está com a apostila, faz algumas alterações para mim no texto aí, por favor. Onde está escrito liquidação por cálculo, lá embaixo está cálculo assimétrico, artigo 475B. Você vai alterar... Opa, achei. Você vai alterar o 475B e você vai colocar 509, parágrafo 2º, ok? Na liquidação por cálculo, onde está escrito 475B, você vai colocar 509, parágrafo 2º, ok? Aonde, no liquidação por artigo, na liquidação por artigo 475E, você vai colocar 509, inciso 2. 509, inciso 2. E onde está liquidação por arbitramento, 475C, você vai colocar 509, inciso 1. Então, voltemos aí.
Então, essas retificações eu preciso que vocês façam no material de vocês, tá bom? Por favor. Então, finalizei essa parte que eu tinha aqui, vou abrir a outra aqui, um segundinho, para me dar continuidade. Nós vamos ter APS? Já está na plataforma, se eu não me engano. Será, meu Deus? Para mim não está aparecendo? Deixa eu olhar aqui, Emerson. Eu mexi com a APS ontem, cara. Eu mexi com a APS ontem e eu creio que esteja lá na plataforma já. Se não tiver, eu corrijo isso e lanço. Ô, Emerson, o APS está lançado sim, viu? Ah, vou até aproveitar aqui. Eu alterei o APS da turma do segundo período, então eu vou alterar o APS de vocês também. A data estava 14 de junho, eu vou passar o APS para o dia 26 de junho, tá bom? Então, já estou alterando aqui. Então, o APS que vocês vão fazer está lá, está no sistema. Vocês vão me entregar até o dia 26 de junho, perfeito? Que foi, mal? Não, papai. Ah, meu amigo, você não vai viajar não, tá? Só ano que vem. Pode ficar aqui. Tira essa boca pra lá, Cristiano. Tá doido? Ô, Emerson, eu tenho, por exemplo, aniversário do pequenininho em julho, é meu aniversário em julho. Eu tô com viagem comprada, para julho, e eu sei que nós não vamos viajar, cara. Você comprou na mão da Angélica? Não comprei na mão da Angélica, não, cara. Aí não tá jogando nosso time, não tá jogando. Entendeu? Aí não comprei, não deu para comprar na mão da Angélica, entendeu? Pode deixar que pro ano que vem vocês vão comprar. Porque esse ano tá... A Angélica, ela tá introduzindo aqui. Ela tá começando a desenvolver o trabalho agora, né? Eu não conhecia. Angélica, já tentei. Oi? Ele começou a falar que eu sou enrolado e deu problema. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui que eu montei esse negócio lá no escritório. Só um segundinho aqui. Nuvem. Que eu vou pegar. Eles fazem aniversário que dia, Cristiano? Eu também sou de julho. Eu faço dia 26 de julho, meu pequeno dia 29 de julho. Eu faço dia 22. Entendeu? O meu pequenininho faz dia 29 de julho. Aí nós íamos para Penha. Ano passado nós fomos para lá, ele gostou, e aí nós íamos de novo. Que pena. Depois eu venho um pacote para vocês irem lá para o Beto Carreiro. Eles vão amar. Não, já foi, conhece lá. Ah, já conhece, então vamos olhar. Ano passado nós fomos, né? Maravilhoso. Nós ficamos 3 dias lá. Dessa vez eu ia ficar mais tempo, ia ficar 15 dias. É rodar lá, mas não deu. Pessoal, vamos continuar então dentro das obrigações. A gente estava mencionando aqui, acabei que eu fechei. Nós temos a obrigação em líquida, nós falamos aqui a liquidação por cálculo, a liquidação por artigos, a liquidação por arbitramento, né? Aí nós temos, dentro dessas obrigações, nós temos a possibilidade de compensação, né, a questão dos efeitos,
a questão do título de crédito, da falência, da fiança, né, que são alguns aspectos do direito em si. E aí, o ponto, a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal é acessória, nós já discutimos. A obrigação principal é aquela que independe da acessória. A obrigação acessória é aquela que depende da vinculação da obrigação principal, que era o que está aqui no meu material, para a sequência. Daí nós passamos para a transmissão das obrigações, né? Nós avançamos aí para o capítulo 4, para quem tem na apostila, a gente avança para o capítulo 4, para a transmissão das obrigações. Quando eu falo da transmissão das obrigações, eu penso inicialmente na possibilidade de ceder, né, de passar para outra pessoa esses direitos. Onde que o Código Civil estabelece isso? O Código Civil estabelece entre o artigo 286 e o artigo 303, tá? É ali que vai estar prevendo essa possibilidade de eu transferir, né, de eu transmitir. Então, a primeira situação, quando eu falo de transmissão da obrigação, a primeira ideia que me vem à mente é a figura da cessão de crédito, ou da assunção de crédito, né? Cessão de crédito ou assunção de débitos. Na cessão de crédito, ceder crédito, né? A venda de um direito de crédito, então eu estou cedendo, eu estou vendendo o direito de crédito. É a transferência ativa da obrigação que o credor faz a outrem de seus direitos. Corresponde a uma sucessão ativa da relação obrigacional. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu com alguma série de clientes, por exemplo. Fulano de tal tem uma dívida com um banco. Fulano de tal tem a dívida com a faculdade. Fulano de tal tem a dívida com determinada pessoa. Porém, quem liga para ele, quem manda a cobrança para ele é a empresa X. Essa empresa X, ela comprou. Então, ou seja, houve uma cessão, né? Houve uma cessão do crédito, houve uma transferência do crédito, tá? Em direito, a sucessão pode ocorrer entre vivos ou causa mortes, ou mortes causa, tá bom? A sucessão mortes causa, nós vamos estudar lá no Direito Civil 7, que é a questão de sucessões, que é a herança. Para nós aqui cabe apenas a cessão de crédito correspondente à sucessão entre vivos, tá? Que é o direito obrigacional. Então, a cessão de créditos, ela não se confunde com cessão de contrato, né? Que é a cessão de direitos e deveres. A cessão de crédito é a questão de você, do débito, do crédito a ser recebido. Vamos pensar aqui, o Emerson Pagung, né? Nosso estimado aí, ele está devendo para a faculdade. A faculdade, a obrigação, o papel da faculdade é ministrar aulas, é o contexto da educação. A faculdade fica tentando com o Emerson. Ô, Emerson, durante o semestre, o Emerson não dá cara, o Emerson não vai lá pagar, né? O que a faculdade faz? Ela não tem meios, ela não tem funcionário, ela não tem meios, né, nem para poder ficar cobrando. Ela faz a cessão desse crédito. Ela vende o crédito. Qual que é o crédito? As mensalidades do Emerson. Lá o Emerson está devendo lá 6 mensalidades de R$500, R$3.000, exemplo. Aí vende para lá a cessão de 3 mil. É óbvio que essa empresa que está comprando, por exemplo, essa empresa ela pode comprar por um valor menor, né? Aí você tem questão de risco. Isso aí eu não vou entrar nesse meio, isso aí já entra em risco, já entra na análise, né, de situações ímpares. Vai lá e compra. Aí essa empresa que começa a ligar, essa empresa que começa a negociar, tá bom? E essa empresa faz em nome dela, porque ela sucedeu, né? Ela passou a ser a credora quando houve essa cessão do crédito, tá bom? Então, na cessão do crédito, a cessão de crédito é um negócio jurídico, onde o credor de uma obrigação chamado cedente transfere a um terceiro chamado cessionário sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente de autorização do devedor,
que se chama cedido. Tal transferência pode ser onerosa ou gratuita, ou seja, o terceiro pode comprar o crédito ou simplesmente ganhá-lo, que é uma doação do cedente, tá bom? Então, vem esse ponto. Aí a questão da anuência. Anuência do devedor. A cessão é a venda do crédito, né? Afinal, o crédito continua devendo, o cedido continua devendo a mesma coisa, só muda o credor. O cessionário, que é o novo credor perante o cedido, o devedor, fica na mesma posição do cedente. A cessão dispensa a anuência do devedor, que não pode impedi-la. Olha só. Isso é interessante. A cessão dispensa a anuência do devedor, que não pode impedi-la, salvo, ou seja, exceto se o devedor se antecipar e pagar logo sua dívida ao credor primitivo. Todavia, o cedido, devedor, deve ser notificado da cessão, não para autorizá-lo, mas para pagar ao cessionário, que no caso é o novo credor. Pessoal, eu tenho várias, não é uma nem duas. Eu tenho várias ações nesse sentido. Inclusive, em todas elas, eu acabo ganhando dinheiro, que é uma maravilha. A cessão, ela não exige a obrigação de anuência do devedor. Isso está claro para nós. Entretanto, eu tenho que notificar. Então, você encontra muitas empresas, em especial bancos, financeiras, que tem lá, que a gente chama título podre. Dívida lá com 4 anos, 3 anos, dívida que está para prescrever, por exemplo, que ela acaba cedendo para o terceiro. Ou até mesmo dívida com mais de 5 anos. E o que acontece? Essa nova empresa, esse fundo, né, para recomposição, fundo de cobrança, qualquer que seja o nome que queiram dar, ele vai lá e começa a cobrar a pessoa. E uma das situações é o quê? Inscreve o nome dessa pessoa no SPC, né, nos órgãos de restrição ao crédito. Espera aí. Não existe vínculo jurídico entre uma pessoa e outra. A dívida até pode existir. Mas às vezes não houve o quê? A notificação. Aí tem que provar que foi notificado. E as empresas esquecem de fazer isso. Esquecem de notificar. Né? Então, por exemplo, eu estou comprando lá a Angel Tour. Tem lá um monte de cliente que não pagou. Aí eu vou comprar da Angélica. Né? Eu vou comprar da Angélica esses títulos podres. Ela tem lá 100 mil reais para receber. Eu vou comprar dela por 50 mil reais. Ela prefere receber os 50 mil reais, que ela não vai ter prejuízo, mas também não vai ter lucro. E eu, se eu conseguir receber 60, eu ganhei 10. Se eu receber 70, eu ganhei 20, e assim vai. Só que a Angélica, ela deveria fazer o quê? Um documento informando, querido cliente, infelizmente você não pagou sua dívida, você está em mora com a empresa, e nós estamos cedendo o nosso crédito para o Cristiano Empreendimentos. Ponto. Opa, não fez isso. Aí eu vou lá e cobro a pessoa, eu vou lá e coloco o nome da pessoa no SPC, responsabilidade. Então, um detalhe para vocês, né? A gente lembrar. Pode ceder? Pode, mas tem que notificar. A justificativa dessa notificação está aqui, ó. A cessão de crédito se justifica, se fundamenta o quê? Para estimular a circulação de riqueza, através da troca de títulos de crédito, cheque, duplicata, nota promissória, títulos que vocês vão estudar no direito comercial, no direito empresarial. Além do exemplo acima citado, né, do desconto do cheque, pré-datados. Não é né, na verdade, ele chama pós-datados, por isso está entre aspas. Alguém está com o microfone ligado? Não. Obrigado. Você falou aí, acabou. Estava um zunindo, igual cigarro aqui para mim. E aí parou. Então, o exemplo aqui dos cheques pré-datados, né, os cheques pós-datados. A cessão de crédito é muito comum entre os bancos. Até mesmo em nível internacional do governo federal, em defesa da moeda e da disciplina cambial. Você tem lá a questão de cessão de títulos da dívida, cede, você vende, para poder valorizar, para não desvalorizar o dólar, etc. Né?
todo mundo fala liquidez, o governo está vendendo títulos, né? Tá vendendo o quê? Créditos, valores, tá bom? Forma de cessão. Não existe formalidade entre o novo e o velho credor, pode até ser verbal, mas para ter feito contra terceiros tem que ser escrito. A escritura pública é aquela do artigo 215, feita no cartório de notas. O contrato particular é feito por qualquer advogado. Só para ficar destacado aí, tá bom? Então, a cessão, ela não tem forma. A cessão, ela não tem forma. Porém, para poder ter eficácia contra terceiros, ela tem que ser escrita. Quais créditos podem ser objeto da cessão? Né? Quais créditos podem ser objeto da cessão? Todos, exceto os créditos alimentícios, tá? Que é a pensão e o salário. Somente esses não podem ser objeto de cessão. Até porque tais créditos aí, né, são inalienáveis e personalíssimos. Está ligado a essa questão de sobrevivência. A lei proíbe também a cessão de alguns créditos, como o crédito penhorado. E aí vocês vão estudar isso no processo civil. O crédito do órfão, né, pelo tutor. Vocês vão estudar isso no direito de família. O devedor pode também impedir a cessão desde que esteja expresso no contrato celebrado com o credor primitivo. Caso contrário, caso queira impedir a cessão, ele tem que antecipar, promover o pagamento integral. Isso está no artigo 286. O 286 fala o seguinte: o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. O cessionário de boa-fé é aquela pessoa que não sabe do impedimento, ou seja, ele desconhece o impedimento. E por conta desse desconhecimento aí do impedimento, não há máculas para ele, a não ser que haja uma previsão contratual. Aí, se houver uma previsão contratual, ele deveria buscar essa informação, tá bom? Essa cessão, a forma como se dá essa cessão, nós mencionamos, ela não exige. E as espécies? A cessão, ela pode ser convencional. A cessão convencional é a mais comum. Ela decorre da obrigação, né, do acordo de vontade entre as partes. É como se fosse uma compra e venda ou uma doação, né? Pode ser onerosa ou ela pode ser gratuita. E essa coisa que está sendo transferida, obviamente, é um crédito. Nós temos a cessão legal. A cessão legal é aquela que é imposta pela lei. Tá bom? É acessório, por exemplo, de uma dívida como garantia, a multa, os juros, né? São algumas situações que a gente pode visualizar como uma imposição, né? Uma imposição legal. Nós temos a cessão judicial, que é aquela determinada pelo juízo, né? Por um juiz, né? E ele tem que explicar os motivos, né? Para poder transferir aquele, né? O porquê dele autorizar essa transferência, né? Para resolver o litígio entre as partes, tá bom? Aqui entra para nós uma parte interessante, uma parte importante. Essa cessão pode ser dada de forma pro soluto ou pro solvendo. E aí eu peço para vocês destacarem isso, porque eu posso estar cobrando uma prova. Tá? Isso é extremamente importante. Vocês podem encontrar isso em vários aspectos da vida de vocês, e é uma ótima forma de vocês se esquivarem de algumas obrigações. Na pró-soluto, na seção pró-soluto, o cedente responde pela existência e legalidade do crédito. O que é isso?
ele responde por dizer que aquele crédito é real, é verdadeiro, e que aquele documento de crédito ele está cumprindo as obrigações normativas, as obrigações legais, ou seja, que não é roubado, que não foi feito mediante coação, que ele é legal. Porém, na pro soluto, o cedente ele não responde pela solvência do devedor. Ou seja, se o devedor deixar de cumprir a obrigação, o cedente, na pro soluto, ele não poderá ser cobrado. Como assim? Vocês poderiam se perguntar. Imagine que eu receba um cheque, da Laiane. Ok? E eu vou lá, contrato o serviço de contadora da Leila. E eu vou pagar a Leila com um cheque da Laiane. Então, quando eu pego essa definição do pró-soluto, vamos lá. O documento, a existência. Então, a Laiane está me devendo realmente. A legalidade é porque ela prestou um serviço, ela pintou um quadro, ela comprou meu carro, qualquer que seja. Então, a legalidade, ok. Quando eu transfiro para a Leila, eu posso fazer, vocês vão ver estudar isso no direito cambial, no direito empresarial, comercial, eu faço a transferência por meio de endosso. Eu posso colocar lá, pague-se a Leila por endosso. Garantia, obrigação pró-solvendo. O que significa isso? Que se na hora que a Leila depositar no banco, o cheque voltar, a Leila que resolva com a Laiane. Eu não estou no meio dessa confusão, não. Então, no pró-solvendo, o cedente não responde pela solvência do devedor. Ok? A cede um crédito a B e precisa garantir que essa dívida existe, que não é ilícita, mas não garante que o devedor cedido, C, vai pagar a dívida. Trata-se de um risco que B assume. Ok? Isso pró-soluto. Na seção pró-solvendo, o cedente responde também pela solvência. Ou seja, na pró-soluto, eu não garanto o pagamento. Na pró-solvendo, eu garanto o pagamento. C não paga a dívida. No caso, o cheque não tinha fundos. O cessionário poderá executar o cedente. Mas primeiro deve o cessionário cobrar o cedido para depois cobrar o cedente. Quando a cessão é onerosa, ponto importante, para derrubar na prova. Quando a cessão é onerosa, o cedente sempre responde pró-soluto. Idem se a cessão foi gratuita e o cedente agiu de má fé. Exemplo, dá um terceiro um cheque sabidamente falso. Né? Falsificado gera a responsabilidade do cedente, mas se o cedente não sabia da ilegalidade, não responde nem pró-soluto. Foi doação mesmo. Se o cedente só responde, mas o cedente só responde pró-solvendo se estiver expresso no contrato de cessão. Tá bom? Então, alguns pontos aí que a gente precisa destacar. Assunção da dívida. Né? Assunção da dívida. A assunção da dívida é quando há uma transferência passiva da obrigação. A assunção da dívida é quando há uma transferência passiva da obrigação. Enquanto a cessão é a transferência ativa, a assunção da dívida é a transferência passiva da obrigação. Ou seja, é uma situação rara. Normalmente você vai encontrar isso aí na relação familiar, na relação conjugal. Né? Na assunção da dívida, o sujeito ele vai passar a ser o quê? O devedor. Né? A assunção é rara e só ocorre se o credor
expressamente concordar. Afinal, para o devedor faz pouca diferença trocar o credor, que é a questão da cessão de crédito. Mas para o credor faz muita diferença trocar o devedor, pois o novo devedor pode ser insolvente, irresponsável. Alguém já deve ter feito um financiamento de automóvel, né? Uma linha de financiamento, comprado um automóvel, uma casa financiada, por exemplo. Você é o devedor. Se você muda o banco, né, que a gente chama de portabilidade, né, não faz muita diferença. Se é o banco A, B, C ou D, você está devendo. O banco vai pegar, ele está olhando você. Agora, se você vai transferir a obrigação de pagar, que é essa assunção da dívida, né, que é a cessão do débito, o banco já vai analisar. Se o Cristiano é o devedor, é o Cristiano, ok. Agora, se ele passar para o João, o banco não quer, porque o João é insolvente. Agora, se ele passar para o Emerson, aí ele aceita, porque o Emerson tem mais garantias de pagamento daquela obrigação. São exemplos assim que a gente precisa visualizar, ok? Onde está isso? Lá no artigo 299 e 391. O artigo 299, ele fala o seguinte: é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo, exceto, se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Ok? E mesmo que o novo devedor seja mais rico, o credor pode também se opor. Afinal, mais dinheiro não significa mais caráter. E muitos devedores ricos usam os infindáveis recursos da lei processual para não pagar suas dívidas. Não é mesmo? Ponto importante. O silêncio do credor na troca do devedor implica em recusa. O silêncio na troca do devedor implica em recusa. Afinal, em direito, nem sempre quem cala consente, tá? Nem sempre quem cala consente. A gente até leu aqui no artigo, que é o parágrafo, você pode ler que é o parágrafo único, né? Do artigo 299. O parágrafo único fala o seguinte: qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando o seu silêncio como recusa, tá bom? Na assunção, o novo devedor assume a dívida como se fosse própria, ao contrário da fiança, onde o fiador responde por dívida alheia. Tá indo tranquilo? Tá de boa? Vamos seguir o barco. Conceito da assunção, ok? Conceito da assunção. A assunção é um contrato, ou cessão de débito, tá? É um contrato onde um terceiro assume a posição do vendedor, do devedor, responsabilizando-se pela dívida e pela obrigação que permanece íntegra, desde que haja autorização expressa do credor. E aí a gente pode perceber que, ao contrário, né, do artigo 299, nós temos o artigo 303. O artigo 303 fala o seguinte: o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entende-se dada o assentimento. Então, nós temos duas posições. Então, essa observação é importante para vocês. O artigo 299, ou seja, o parágrafo único do artigo 299, menciona que é necessário a anuência expressa, sob pena de caracterização do silêncio, a recusa.
Quando nós pegamos o artigo 333, ele fala de uma condição específica. O artigo 333, ele menciona a condição de hipoteca. Né? O artigo 333, ele menciona a condição da hipoteca. Ele fala, o adquirente de imóvel hipotecado. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito. Entende-se, dado o assentimento, ou seja, o consentimento. É uma exceção, tá bom? Que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa destacar. Porém, entra só no caso da hipoteca. Todas as outras situações tem que haver uma manifestação expressa, uma concordância expressa, uma anuência clara, fidedigna, tá bom? A gente visualiza essa situação. É extremamente importante que nós tenhamos isso em mente. Somente no caso da hipoteca que não vai ser necessário essa autorização expressa. Texto de lei, tá bom? A assunção, essa assunção, ela pode se dar por delegação ou por expromissão. Por delegação, o devedor originário e terceiro, eles vão negociar, e aí há o consentimento expresso do credor. E na expromissão, é um acordo entre o terceiro e o devedor originário, sem o assentimento do devedor, né? Exemplo aí, o pai que assume a dívida de um filho, né? Sem anuência do filho. Então, nós temos essa situação. Por delegação, o devedor originário, o terceiro, tem que haver consentimento, né, expresso do credor. Já na expromissão, ocorre entre o terceiro e o credor. E o exemplo aí, claro, é o pai que assume a dívida do filho, o marido que assume a dívida da esposa, a esposa que assume a dívida do marido, o filho que assume a dívida do pai, né? Você tem essas situações. E essa assunção aí, ela vai ser liberatória, ou seja, ela vai liberar. Então, quando ocorre essa assunção, você libera o devedor original e passa o devedor que assume, né, aquele que assumiu a dívida, que obteve a cessão do débito, ele passa ao devedor. Porém, nós temos um outro tipo, que é a cessão cumulativa, que é também chamada de assunção imperfeita, aonde assume-se a obrigação, porém não deixa de ter a obrigação do terceiro, né, do devedor original. Não é tão comum. Eu, particularmente, quando eu faço negociações no fórum, eu gosto de utilizar muito a assunção imperfeita. Então, vamos supor que eu tenho lá uma obrigação. Vamos pegar aqui vamos ver quem está aqui, quem não saiu. O Emerson está aí ainda, tá? Vamos pegar a Leila. A Leila é dona de um carro, o Vitor é filho dela, está dirigindo o carro. Exemplo. O Vitor bateu o carro. Obrigação de quem? Obrigação do Vitor. Só que o dono do carro também tem obrigação. Só que o Vitor que negociou, o Vitor que fez as tratativas. Eu chamo todo mundo. Deixa só a Leila, não. Ok, a Leila é responsável. Se a Leila não pagar, o Vitor é responsável. A gente tenta manter, que seria essa assunção aí da dívida na obrigação. Se o carro fosse só do Vitor, mesma coisa, não independe. A Leila é a mãe, ela quer receber, não, aceita assumir, mas se não, o Vitor continua sendo também o devedor, tá bom? Oposição de exceção a novos devedores é o artigo 302. O artigo 302, ele fala o seguinte: o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primário. Espera aí, Emerson, dá um minuto aí. O que seria isso?
o devedor ele não pode utilizar das suas exceções pessoais, do problema de relacionamento, das incapacidades, os erros, o dolo, coação, inexistência do crédito, né? Essas coisas. Ele não pode opor para poder tentar se excusar, né? Para poder tentar se afastar da obrigação de cumprir, satisfazer o débito. Pessoal, vou parar, né? Já deu 10 horas. Só peço que na hora que sair, coloque o nome para mim, por favor, na lista aí, lá no chat, para depois eu vou estar lançando essas presenças, tá bom?